Galera, a gente ouve uma entrevista como dessa menina que está concorrendo ao Oscar, a diretora Petra alguma coisa, e você ouve no passado não tão distante a entrevista, isso lá fora, a entrevista da Lucélia Santos também, em Portugal. A Lucélia Santos dizia que a cada 3 dias morria uma liderança indígena no Brasil. E essa menina Petra vai para lá dizer que assim, que o Bolsonaro está estimulando os fazendeiros a invadir a fazenda dos índios, ou a terra dos índios, e que no Rio de Janeiro morrem a polícia mata mais gente do que todo os Estados Unidos. E aí o Rio de Janeiro, o Bolsonaro, o cara que é o entrevistador, não sabe que o Rio de Janeiro tem um governador, e se houvesse isso seria uma responsabilidade do governador, que cuida da segurança e não do presidente. Então não há perguntas, né? Não há perguntas. Então, o que me interessa nesse processo, e também no vídeo passado, na semana passada, também me interessava nisso, o que me interessa é o fenômeno da distorção dos fatos. Isso é um fenômeno sociológico, psicológico, que me interessa. A Petra está mentindo ou ela realmente acredita naquilo? Se ela estiver mentindo, digamos, entra dentro de uma espécie assim de situação um pouco mais simples, que você vai chamar ela de cara de pau, oportunista, né? Usando informações, etc, etc. Eu não acho que é o caso. E aí que eu digo a gravidade da situação. Como eu falei do Caetano Veloso, estou falando de maneira geral, é a gravidade da situação que a gente está passando. E a gente não percebe essa gravidade. Eu vejo isso no Chile, estou vendo isso na Espanha, estou vendo isso na Bolívia, estou vendo isso na Argentina, estou vendo isso nos Estados Unidos. Nós temos, né, com o tempo, se você pegar aí o marxismo, o início do marxismo, né, que vem antes do marxismo, você tem o que o pessoal chama de coletivismo versus individualismo. Você tem isso, digamos assim, é uma questão mais contemporânea, mas o que você tem ao longo do tempo, e isso é uma análise que a gente faz aqui na escola, que é a Escola de Futurismo Competitivo, como é que eu aplico isso na política? Você tem no mundo, o ser humano, para ele poder comportar mais gente, ele teve que ir refletindo sobre a forma de sentir o mundo, perceber o mundo, né? O que a gente pode chamar de ética da sobrevivência. Ele teve que adotar uma ética da sobrevivência ao longo do tempo para permitir que a gente chegasse aos 7 bilhões. Então a gente tem 3 camadas de ética: uma ética tribal, uma ética cristã e uma ética liberal. Esta evolução dessas 3 éticas, que foi fruto de pensadores, filósofos, políticos, sociólogos, tudo, foi o que permitiu à sociedade ocidental ter hoje, e o mundo de maneira geral, nós chegarmos a 7 bilhões de pessoas. Foi essa assim, é como se a gente tivesse a ética progressiva.
Você não pode praticar a mesma ética do passado se você vai aumentando a população. Porque a ética da sobrevivência é uma ética que é digamos assim, o sistema operacional que a sociedade roda. Então, quando a gente vai caminhando nessa direção, você sempre tem um contraponto a este novo mundo, que é pessoas que estão, digamos, numa trincheira contra o futuro, né? Anti-sistema, anti-éticas renovadoras. Então, quando você vê essa menina e o Caetano Veloso, né, falando sobre como eles veem o mundo, eles veem o mundo a partir de uma ótica tribal. E essa ótica tribal, ela é extremamente... Ela tem uma capacidade de distorção dos fatos a partir da visão da tribo, que é um negócio que chama a atenção. Não é uma coisa simples de dizer, o Caetano está mentindo porque ele quer a Lei Rouanet, ele quer derrubar o Bolsonaro porque ele quer aumentar a Lei Rouanet. Essa menina está mentindo, fez esse documentário mentindo, porque ela quer a volta do Lula, porque ela quer trabalhar, ela quer ganhar bolsa para fazer o filme dela. Se fosse isso, como eu acho que tem muitos oportunistas que estão nessa vibe, eu acho que seria uma coisa muito mais simples. Mas a coisa não é nesse nível. Nós temos, né, nós gestamos ao longo do último século, nós somos a herança, isso é a herança do último século. O último século foi um século extremamente centralizador, que juntou duas coisas, que foi o aumento populacional e a centralização de mídia. E com esse binômio, nós tivemos um incentivo, e aí a partir da ideologia, né, do Gramsci e da ideia toda de formação de um movimento antissistêmico e oculto, ao longo de várias décadas, em vários lugares do mundo, você criou um bloco tribal na sociedade. De pessoas que ignoram completamente a caminhada da sociedade humana, não entendem os alicerces estruturantes para que a gente pudesse chegar a 7 bilhões. O caso da Venezuela é um caso emblemático disso. A tribo chega ao poder, não tem noção nenhuma de como a Venezuela alimentava 40 milhões de pessoas, de como toda aquela estrutura que existia na Venezuela tinha muita coisa de revisão da ética tribal, uma boa dose de ética cristã e uma boa dose de ética liberal. E esses alicerces que permitiam, né, a ideologia essa nova ideologia que permitia a sobrevivência daqueles 40 milhões naquele país. Sim, com todos os problemas, com todas as injustiças, com todas as desigualdades, mas era essa estrutura que poderia ser aprimorada com a chegada do digital agora, para permitir que aqueles 40 milhões de pessoas pudessem viver melhor. Então o que você faz? Você introduz a ética tribal, você ignora a ética cristã e você ignora a ética liberal. Você tira. Então a gente tem aí um case emblemático do que significa uma determinada região, né? Você, num período aí muito rápido de 10, 15 anos, você simplesmente tirar
toda a estrutura ética que sustenta aquela sociedade. O que dá o resultado? Você tem uma desestruturação econômica completa, uma desestruturação social completa, né? E você cria uma zona de abandono em que as pessoas vão... Por que as pessoas saem da Venezuela? Elas vão procurar estes alicerces ocidentais, civilizacionais, que já não existem mais na Venezuela. Tem uma coisa que eu acho nesse processo, que eu acho muito interessante, e a gente falar do século passado, a gente tem, a conta está chegando do século passado, não houve por parte dos estudiosos uma análise profunda sobre o Holocausto. O Holocausto é o resultado, né, de uma... O que seria o fenômeno do Holocausto? O que você vai analisar o fenômeno do Holocausto? Como é que você diagnostica o fenômeno do Holocausto? O Holocausto é um fenômeno simples de um massacre de uma tribo pela outra. Simples assim. Qual é a recorrência que você tem? Aonde você vai ver holocaustos iguais? Você tem uma tribo que simplesmente mata uma outra. O que tem de característica nova nesse holocausto do século passado? Fenômeno. Uma tribo massacra a outra. Não é a primeira vez que acontece na história humana, não será a última, e a gente vai ter aí resgates disso, tribos indígenas aqui no Brasil, você tem vários, você tem tribos que entram e destrói completamente outra tribo, etc, etc. Então, esse massacre de uma tribo sobre a outra é uma coisa que tem recorrência. O que tem de grande novidade é que você introduz nesse massacre, né, a Revolução Industrial. Você coloca toda uma nova maneira de resolver problemas de sobrevivência para a mortandade de uma determinada tribo. Então você industrializa o massacre. Você industrializa o massacre. Então aquilo ganha uma proporção, que em vez de ser 1.000, 2.000, 3.000, né, você cai para uma escala de 6 milhões. Agora, este holocausto tribal de uma tribo sobre a outra, absolutamente não é uma coisa fora da sociedade humana. É uma recorrência. Aí você pergunta, o que origina aquele holocausto e o que origina essa violência? É que a ética tribal, ela não acaba. Ela não é uma coisa assim que você, agora porque você tem a ética cristã e agora porque você tem a ética liberal, que são os alicerces que permitem a Venezuela chegar a 40 milhões e todos poderem comer na Venezuela, com todos os problemas, mas há os alicerces que estão estruturados, né? Mas a ética tribal continua. Existirá sempre nas sociedades, né, pessoas que estarão com esta demanda de estabelecer a ética tribal, seja pela raça, seja pelo sexo, seja pela classe social, né? Sempre vai ter alguém que vai usar desse recurso, incentivado por determinada ideologia que incentiva que essa ética tribal seja desenvolvida. Então, a partir dali, sempre teremos uma ética tribal ali, numa espécie de panela, né, a fogo baixo, o fogo alto, querendo, né, com a ideia de que aquilo é a solução para tudo. E essas pessoas da ética tribal são basicamente fanáticas. Obviamente que existe a ética tribal, garante a sobrevivência da tribo, por isso que ela é tão aderente,
Se uma pessoa, né, várias pessoas que eu conheço que são artistas, trabalham no meio cultural, etc. Tal, não dizem que questionam o PT, não falam em absoluto que estão gostando do governo Bolsonaro, porque simplesmente não vão mais trabalhar. A tribo se estabelece como também uma forma de sobrevivência, que é o motivo da ética tribal, que funcionou durante um tempo. Para mim, a tribo é isso aqui. A outra tribo, não. Tanto que essa ideia dos casamentos, né, Romeu e Julieta, o casamento entre tribos, que era proibido, que continua ainda como um tabu em algumas religiões, em algumas civilizações, né, que você casa dentro da sua própria tribo, isso é uma autoproteção de sobrevivência. E que você protege a sua tribo, você arranja trabalho, você etc. Tal, tudo isso faz parte de uma sobrevivência. Então, tem um espírito de sobrevivência, não é só... Mas aí você, com a evolução e com os alicerces, você estruturou a ética cristã e depois a ética liberal, que é o que gera zonas de prosperidade. E a gente agora está reatualizando, com a chegada do digital, tanto a ética tribal, tanto a ética cristã quanto a ética liberal. A gente está entrando numa nova etapa. Poderíamos dizer que nós estamos entrando numa quarta etapa, né, em que a gente vai reatualizar isso tudo para sair desse mundo de 7 para um mundo de 10 bilhões. Então a gente vai ter que ainda mais criar éticas descentralizadoras, a gente vai ter que radicalizar o liberalismo, a gente vai ter que radicalizar, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante Deus, todos são iguais perante tudo. A gente vai ter que fazer isso para que a gente possa conviver, né, neste mundo digital, com muito mais flexibilidade, etc, etc, e cada vez com mais gente. Então, o que me chama a atenção é que em pleno século XXI, nós tivemos no século passado, isso é herança do século passado, nós tivemos a formação de várias gerações e várias pessoas, né, que hoje têm claramente a ética tribal enraizada de maneira inconsciente, em que ela distorce os fatos totalmente em função dessa visão tribal que a pessoa tem. É o caso do Caetano, é o caso dessa menina. Não é que eles estão mentindo, a gravidade é maior. Eles não conseguem enxergar os fatos. Ela realmente acha que o Bolsonaro está matando, a Lucélia Santos realmente acha que o Bolsonaro está matando 3 em 3 índios. Ela não adianta chegar com um fato, a pergunta para ela, mas mostra os dados, os fatos, etc. Tal. Não, mas alguém me disse, alguém falou, e eu acredito naquela pessoa, e aquela pessoa nunca vai mentir para mim, que ela sempre falou para mim as coisas, e vai ser assim. E aquela pessoa ouviu da outra, que também disse que, poxa, aquilo, ela nunca mentiu, etc, etc. Você fala, mas... E aí vai sair pela tangente, e no final das contas, quando você perguntar 3 vezes, ela vai chamar você de fascista, porque você está contra, né, o avanço, né, você é a favor de matar os gays, e aí acabou o assunto, porque ela não vai chegar aos fatos, ela não vai mudar a opinião dela. Então, o que a gente está assistindo? A gente está assistindo o renascimento dos alicerces da sociedade. Quando a gente olha para o Trump, quando a gente olha para o Bolsonaro, a gente está olhando para o Chile, está olhando para a Espanha, que aparentemente o que as pessoas estão dizendo que é o que tem de mais atrasado, né? O discurso oficial é o que tem de mais atrasado são esses novos governos, mas por incrível que pareça, isto é o resgate dos alicerces da civilização, que são antigos. Foi o que eu falei aqui em relação ao Bolsonaro. Você tem o resgate de algo que é antigo, que o antigo foi simplesmente detonado pelo pseudo-novo, que é a visão tribal. Então, quando você tem o resgate da ética cristã e o resgate da ética liberal, e aqui no Brasil a gente está vivendo isso, aquilo vai estruturando de novo a sociedade. Porque foi baseado em algo que funciona.
E a ética tribal, ela é baseada numa coisa que funcionou, tanto que Marx vai pegar do Rousseau a ideia, né, do comum, do bom selvagem, de algo que funcionou quando nós éramos milhares, a tribo era de 1.500 pessoas, ou 100, ou 200, ou 400, e não tribos, como no caso da Venezuela, de 40 milhões de pessoas. Simplesmente a ética tribal para 40 milhões de pessoas não funciona. Talvez esses meninos novos e tal, se fossem para uma fazenda, tipo um kibutz, e ficassem ali em assembleia discutindo e tal, talvez ali pudesse, com 30, 40, 50 pessoas, e mesmo assim com muita dificuldade, porque teria que produzir comida, teria que ter energia, teria que ter água, teria que pagar algum tipo de imposto e tudo, e aí você teria que então lidar com a matemática que as pessoas não estão acostumadas. Então a gente está vivendo num mundo esse embate entre a ética tribal, que foi fortemente desenvolvida nos bastidores, e agora, quando eles estão percebendo que o mundo está realmente indo na direção que eles não concordam, eles não só estão distorcendo os fatos, mas como eles estão desesperadamente, né, acreditando em qualquer coisa que não seja, porque eles estavam acostumados a serem adorados, a serem admirados, a serem considerados assim a locomotiva do mundo, né? E hoje eles estão sendo vaiados, estão sendo questionados, estão sendo xingados, né? Então eles estão sem entender absolutamente nada, cada vez mais dentro de um gueto e cada vez mais criando o seu mundo paralelo. É a entrevista do Caetano Veloso, é a entrevista dessa menina, né? É a tentativa de voltar a ter uma hegemonia que não é mais possível num mundo digital, num mundo em que a transparência é muito mais aberta. E aí, quando as pessoas começam a disseminar as outras éticas e se comparar as coisas, as pessoas vão aderindo àquilo que é antigo, aos seus antigos valores, e vendo as coisas que funcionam. Então, vai-se para uma ética liberal. E aí começa a crescer o Brasil, o desemprego vai caindo, cai o número de assassinatos, as pessoas falam, opa, isso aqui está funcionando. E aí quando entra Dilma e o Lula, você tem um aumento do assassinato, você tem inflação, você tem recessão, etc. Você fala, isso aqui não está funcionando. Então é isso que a ética traz. Resultado. Ela não é fora da sobrevivência, por isso que é ética da sobrevivência. O que vocês dizem?